Imagina a seguinte cena, quem está acompanhando a gente. A pessoa está operando o caixa de uma loja, aí um cliente passa um produto no balcão. R$ 100. Certo. O cliente aproxima o celular, faz um pagamento instantâneo, tipo um Pix, e antes mesmo daquela impressora terminar de cuspir o papel, os algoritmos do governo já entraram na transação. Já fatiaram tudo, né? Exato, fatiaram o valor exato do imposto e desviaram esse dinheiro direto para os cofres públicos. O imposto nunca nem chega a piscar na conta bancária da empresa. Nossa, parece ficção científica financeira isso. Parece mesmo, mas é a realidade exata que está batendo a porta das empresas brasileiras agora, com esse tal de split payment. É chocante ver isso sair do papel. Pois é. E o que é fascinante aqui é observar que essa segregação instantânea de caixa não é um negócio isolado, sabe? Como assim? Tem mais coisa amarrada nisso? Tem, com certeza. Quando a gente olha para essa teia densa de atualizações legais, tributárias, empresariais agora desse mês de maio de 2026, a gente vê um padrão muito claro. Ah, o famoso radar normativo que a gente dissecou para hoje. Esse mesmo. O legislativo, o executivo, o judiciário, eles não estão só mudando a alíquota ou criando um formulário novo. Eles estão arquitetando, em tempo real, um ambiente de negócios onde a zona cinzenta simplesmente acaba. Acaba o espaço de manobra, né? O tal do jeitinho. Exatamente. O cerco tecnológico tira qualquer brecha. A precisão contábil deixa de ser um diferencial bonitinho e passa a ser requisito mínimo para a empresa sobreviver. Bom, e essa é exatamente a missão do nosso mergulho profundo de hoje. Para todo mundo que nos acompanha e sofre com essa enxurrada de informações, a gente pegou esse documento gigante, o Radar Normativo, que tem absolutamente tudo de maio. Tudo. E vamos desempacotar isso. Desde a regulamentação agressiva da reforma tributária até os limites que o STF está tentando colocar para equilibrar o jogo. É muito importante entender como essas peças se encaixam. Com certeza. E para começar, a gente precisa olhar para 2026 como se fosse tipo um ensaio geral de uma grande peça de teatro. Essa analogia do ensaio geral é perfeita para o momento que a gente está vivendo com a reforma tributária. Porque agora a gente tem a regulamentação da CBS e do IBS, certo? A contribuição e o imposto sobre bens e serviços, isso. Isso. E a gente entra num período onde a cobrança real mesmo, o dinheiro saindo do bolso, só vai acontecer no primeiro dia de 2027. Então os atores no palco, que são as empresas, ainda não estão entregando a bilheteria para o diretor da peça. Exato. Não estão pagando imposto novo ainda. Mas as falas já precisam estar na ponta da língua. Porque se o ator esquecer a fala, a punição vem rápido. A gente leu nas regras que as multas por erros na burocracia, nas obrigações acessórias, começam a valer já agora em 1º de agosto de 2026. Agosto já. O fisco está dando, alguns meses para o mercado testar os sistemas, mas a tolerância para erro operacional tem uma data de validade bem curta. É um prazo curtíssimo e essa pressa toda, eu imagino que seja pela complexidade do que a gente falou na abertura, né? O split payment. Com certeza. O pagamento dividido muda a própria natureza do fluxo de caixa no Brasil. Historicamente, a empresa recebia o valor total da venda, usava o dinheiro para girar a operação, pagar fornecedor. Tapar buraco de curto prazo. Tapar buraco, perfeito. E só no mês seguinte é que ia recolher o tributo. O dinheiro do imposto ficava, passeando pelo caixa. Tava aquela falsa sensação de riqueza no dia 5, mas a conta chegava no dia 20. Exatamente. Só que com as novas regras, pagamento eletrônico sofre a retenção na fonte na hora. É absoluto e automatizado. O que significa que o capital de giro da empresa vai sofrer um enxugamento absurdo e imediato. E as regras deixaram claro que não vai ter mistura. Zero mistura. A CBS, que é federal, e o IBS, que é estado e município, correm em trilhos totalmente separados. A gente viu que o sistema veda, proíbe expressamente qualquer compensação cruzada, né? Proibir. Se a empresa tem crédito a receber de imposto federal, ela não pode de jeito nenhum usar isso para abater a fatia estadual na hora do split payment. São caixas independentes. Isso levanta uma lebre sobre tecnologia. Para o governo conseguir fatiar a transação eletrônica em milissegundos sem cruzar dado errado,
A base de informações deles tem que ser impecável. E é por isso que o cerco tecnológico em cima da contabilidade está fechando com tanta força. O fisco já está treinando e calibrando os algoritmos agora, não vão esperar 2027. E aqui entra aquele ponto que eu fiquei chocada lendo as fontes. A criação do painel Receita. Ah, essa ferramenta é algo bem peculiar. Lendo os detalhes dessa ferramenta de BI do governo, parece muito que eles criaram tipo um Spotify Rapid, sabe? Só que para comportamento tributário. É, um Spotify Rapid ou um extrato de milha super competitivo, né? Isso. A Receita Federal fez um ambiente onde o gestor entra e vê uns gráficos comparando a empresa dele com os concorrentes diretos, do mesmo setor e porte. E a psicologia por trás disso é o que mais chama atenção. Eles estão usando percentis e quartis matemáticos para definir o que é o comportamento padrão do mercado. Nossa, então eles mostram isso visualmente para dar aquela indireta na empresa. Bem direta, na verdade. A mensagem subliminar é: olha, a gente sabe que a margem de lucro e as deduções normais do seu setor giram em torno de X%. E a gente está vendo que seus números estão muito fora dessa curva. É uma pressão psicológica absurda por conformidade. A empresa acaba se alinhando por livre e espontânea pressão para não chamar a atenção da malha fina. E por falar em malha fina, ela também está evoluindo. O SPED trouxe uma regra implacável agora. Sabe aquela velha prática de ter uma linha de outras exclusões na contabilidade? Ah, a famosa linha de diversos onde jogavam tudo que era difícil de classificar. Essa mesmo. Acabou a farra. A nova regra do SPED diz que se esses valores passarem de 20 milhões de reais e representarem mais de 30% do total de exclusões, o sistema trava. Trava tudo? Caramba! Trava. A empresa é obrigada a preencher um requerimento web gigante detalhando, provando a origem e a base legal de cada número. Jogar na conta de diversos virou gatilho automático para tomar fiscalização. E o mais louco é que isso não é só para empresa gigante. Não, o cerco é em todos os níveis. A gente tem a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, que vai ser obrigatória para micro e pequenas empresas do Simples já em setembro de 2026. E na logística também, né? Lemos sobre o provedor de assinatura e autorização, dispensando aquelas assinaturas digitais antigas para cruzar dado de frete em tempo real. Até posto fiscal estadual integrando dado com Conselho de Contabilidade. A auditoria fiscal não é mais um evento anual, olhando para o passado. Ela virou preditiva. É um nível de controle quase onisciente da máquina pública. Só que aí tem um problema. Num Estado democrático, quando um lado ganha superpoderes, o ecossistema precisa de um contrapeso. Com certeza. Alguém tem que botar limite. E lendo os relatórios jurídicos desse mês, fica muito claro que o judiciário brasileiro resolveu assumir esse papel de desenhar uma linha no chão e falar: até aqui a tecnologia avança, daqui para frente a lei protege. E o exemplo mais profundo disso veio do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Sobre as sociedades limitadas de grande porte, né? Isso. Por muito tempo, as juntas comerciais estaduais inventaram umas regras administrativas obrigando essas empresas a publicar demonstração financeira em jornal, igual sociedade anônima faz. Sempre com a desculpa da transparência. Exato. Mas o STJ barrou isso usando um princípio muito elegante do direito, o tal do silêncio eloquente. Olha, esse conceito do silêncio eloquente foi uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse mergulho. Muda a forma da gente ler qualquer lei. Sim, é uma ideia muito forte. Escolheu de propósito omitir do texto, tem tanta força jurídica quanto o que ele decidiu escrever, né? Perfeitamente. No caso das publicações, o STJ foi cavar o histórico do Congresso Nacional, lá na Lei 11.638. E descobriram que a palavra publicação estava nos rascunhos originais do projeto, mas foi cortada intencionalmente pelos deputados. Removida antes da aprovação final. Ou seja, a lei obriga a fazer o balanço, mas, de propósito, não obriga a publicar no jornal. Então não foi um esquecimento, foi decisão política de não gerar esse custo para as empresas. E aí uma junta comercial não tem autoridade para usar uma portaria e criar uma obrigação financeira que o próprio Congresso já tinha rejeitado. É uma trava vital do judiciário contra a burocracia inventada. E essa lógica de simplificar o que não é para mercado de capitais também está aparecendo nas regras contábeis. O Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, está alinhando as normas ao IFRS 19.
Uma simplificação importante para as controladas que não têm capital aberto. Menos calhamaços de relatórios. Mas voltando para o judiciário sendo esse contrapeso forte, o STF tomou umas decisões críticas atacando o apetite arrecadatório do Estado. A questão dos limites para as multas, essa é gigante. O STF estipulou limites rígidos para multa por infração acessória porque a coisa estava saindo do controle, né? Estava virando confisco. Porque com o cruzamento de dados tão eficiente, a empresa esquecia de preencher um campinho no SPESD e tomava uma multa tão desproporcional que podia falir. O erro era formal, mas a punição era de destruir negócio. Exato. Aí o STF definiu tetos matemáticos. Se o erro formal está ligado a um imposto que não foi pago, a multa não pode passar de 60% do valor do tributo, e até 100% se tiver fraude comprovada. E a regra fica ainda melhor, mais protetiva, se a infração for puramente burocrática. Se não teve sonegação, só um atraso ou erro de digitação. Nesses casos, a multa trava em 20% do valor da operação. No máximo 30% com agravantes. É o princípio da insignificância na prática. O algoritmo não pode destruir a empresa por um erro de digitação. Sensacional. Outro ponto onde o STF ajustou os pesos na balança pública, e a gente precisa relatar de forma super neutra aqui com base nos documentos, envolve o Ministério Público. O tema 1382, isso. O plenário concluiu que o Ministério Público não paga honorários de sucumbência se perder uma ação civil pública. O que faz sentido para garantir que o órgão mantenha a independência e não sofra intimidação financeira na hora de investigar. Exatamente. Mas tem um porém. O STF disse que se o MP pedir o trabalho de peritos durante o processo, o custo dessa perícia tem que sair do orçamento do próprio Ministério Público. É o equilíbrio. Mantém a independência, mas exige responsabilidade fiscal na hora de pedir recurso técnico caro no processo. Bom, a gente falou muito de macroeconomia, de tribunais superiores. Mas quando a gente desce para o micro, para a rotina do mercado, o cerco é absurdo. E o caso mais intrigante foi o do CAD. Esse caso das montadoras é de explodir a cabeça. O Conselho Antitrust recomendou condenar gigantes tipo Audi, BMW, Porsche e Volkswagen por formação de cartel. Mas não é qualquer cartel, é o escopo da infração que é bizarro. Porque, assim, o instinto natural da gente é pensar que cartel é empresário em hotel combinando de subpreço de produto para esfolar o consumidor, certo? É o cartel clássico. Mas, nesse caso do CAD, a acusação é que essas montadoras sentaram para coordenar o ritmo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Peraí, mas inovar junto não é bom? Se 4 montadoras se unem para fazer um filtro de emissão melhor, por que isso aciona alarme de antitrust? Como que cooperação técnica vira crime econômico? Porque a gente está falando de veículo premium. A competição nesse nicho não é na guerra de preço no balcão. Quem compra um Porsche está pagando pela inovação embarcada, por tecnologia pioneira. A inovação é a moeda de troca. Entendi. Então eles competem por tecnologia, não por preço. Exatamente. Então, se as concorrentes alinham o ritmo que vão lançar a tecnologia nova, ou concordam em adiar o motor mais limpo para economizar com pesquisa, elas criam uma zona de conforto. Ah, elas reduzem a incerteza entre elas e travam a evolução. E isso prejudica o consumidor tanto quanto fixar preço alto, porque o mercado fica sem acesso ao melhor produto que a livre concorrência ia forçar elas a inventarem rápido. Competição por inovação. Uau! É uma mudança total de paradigma sobre o que é infração econômica. A sofisticação dessa análise é enorme. E essa lupa milimétrica está sendo aplicada em todo lugar, até nos tratados internacionais, por exemplo. Ah, a regra do JCP, né? Sim, o juro sobre capital próprio. Ficou oficializado agora que o JCP mandado para sócio lá nos Países Baixos vai ser tributado com a mesma regra de juros comuns, para fechar a brecha de planejamento tributário agressivo. Nenhuma economia passa despercebida. E no Simples Nacional também não. O mercado imobiliário tomou um susto com aquela solução de consulta da Receita. A questão da garantia de locação? A administração em si pode ficar no Simples. Mas se esse dinheiro da garantia for aplicado e render juros no mercado financeiro? Esse rendimento fica de fora do Simples e toma imposto de renda direto na fonte, sem choro. E com o advogado a regra também endureceu. Tudo compõe a receita bruta agora, né? Tudo. Honorário contratual, sucumbência de acordo de rescisão,
Se entrou no caixa como honorário, incide o simples sobre o total. Até o famoso deságio na compra de crédito de ICMS tomou pancada. Pois é. A diferença entre o que a empresa pagou no crédito e o valor real que ela vai usar para abater imposto, a Receita diz que é receita pura e vai cobrar PIS e COFINS do regime não cumulativo. E até o produtor rural, pessoa física, entrou nessa dança no caso do salário educação. Aquela confusão de quem tem CNPJ só por exigência formal do Estado. Isso. A regra separou o joio do trigo. Se o CNPJ é só para emitir nota, não paga. Mas se age como empresa de verdade, com funcionário e tudo, a cobrança é obrigatória. Olham a essência do negócio, não só o papel. É o mesmo rigor que a gente vai ver na adaptação milimétrica que as usinas vão ter que fazer para a nova mistura de etanol na gasolina projetada para 2025. Então, olha só, quando a gente junta todas essas peças... É muita peça. Mas a fotografia final fica muito clara. O fisco hoje não joga mais no escuro. Tem visão de raio-x na iniciativa privada, do momento do split payment no cartão até o algoritmo do painel Receita espionando a margem de lucro. Mas, do outro lado, os tribunais superiores estão construindo os muros de contenção. Lembram que multa não pode falir empresa e barram as autoridades que tentam inventar lei no grito, muitas vezes usando aquele silêncio eloquente do legislador. Exato. É uma tensão constante entre o controle tecnológico de um lado e a garantia de direitos do outro. É o que define um ambiente de negócios de 2026. E eu queria deixar quem nos acompanha hoje com uma reflexão, uma provocação final que nasce justamente desse cruzamento dessas duas forças enormes. Qual provocação? A gente discutiu como a inteligência artificial do governo cria um comportamento padrão no painel Receita. E, ao mesmo tempo, como o CAD pune quem padroniza demais e não inova, como no caso dos carros premium. Certo. A pergunta que fica é: com os algoritmos fiscalizando o quão normais os nossos números são em relação à média, a gente não corre o risco de criar um ambiente que penaliza a disrupção? Nossa, verdade. Se um empresário acha um modelo genial, reduz custo drasticamente e a margem de lucro dele foge totalmente da média, ele vai ser aplaudido pelo mercado ou vai ser classificado pela IA do Estado como um suspeito de sonegação que precisa ser investigado imediatamente? É o paradoxo moderno. Ser eficiente demais ou inovador demais pode te transformar numa anomalia estatística para o robô da Receita. Exatamente. Fica aí o pensamento. Essa é daquelas provocações que vão habitar as reuniões de planejamento estratégico pelos próximos anos, com certeza. Bom, agradecemos demais a quem esteve com a gente em mais essa imersão. Muito obrigado pelo tempo e pela companhia de todos. Encorajamos a nossa audiência a levar esses conceitos, desde o split payment até o silêncio eloquente, para as mesas de trabalho. Debatam como essas mudanças vão impactar a rotina de vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.